A aula de hoje fala um pouquinho sobre coordenadas polares, tá? Vou mudar um pouquinho o nosso sistema de coordenadas e fazer algumas aplicações, tá? Tipo calcular a área dessas curvas polares, comprimento, assim como a gente fez na aula passada, tá? Bom, esse sistema de coordenadas polares, ele é muito útil para a gente, tá? Alguns limites, por exemplo, a gente tenta calcular ele e a gente tem dificuldade, tá? E quando a gente muda para as coordenadas polares, os limites se tornam, por exemplo, mais fáceis, né? Assim como usar coordenadas polares para calcular integrais, outras coisas, tá? Então, Newton teve essa sacada, né, de introduzir esse sistema de coordenadas polares, tá? Bom, como funciona esse sistema de coordenadas polares, né, por exemplo? Então, escolhemos um ponto no plano chamado polo, que ele se relaciona com a origem, e ele está rotulado pela letra O, tá? O de origem. Então, desenhamos uma meia linha começando de O, chamada de eixo polar, e esse eixo é geralmente desenhado horizontalmente para a direita e corresponde ao eixo x positivo nas coordenadas cartesianas, tá? Então, tá aí em coordenadas polares, né? Nós temos a nossa origem aqui, o nosso eixo polar, tá? No mesmo sentido do eixo do x positivo. E agora vamos dizer como funciona, né? Então, se P for um ponto qualquer no plano, né? Você pegou um ponto P qualquer no plano. Esse ponto P, ele tem uma certa distância, né? A minha origem, né? Então, ó, observe que o ponto P, ele tem uma certa distância com relação à origem, tá? E essa distância nós chamamos de R. Bom, consequentemente, se a gente faz essa ligação entre a origem e o ponto P, a gente consegue observar que existe um ângulo que esse segmento OP faz com o eixo do X. E esse ângulo, né, nós chamamos ele de θ, tá? Então, um ponto no plano, em coordenadas polares, ele vai ter duas componentes. Uma componente é a distância do ponto à origem, e a outra componente é o ângulo que esse segmento OP faz com o eixo polar, que é o eixo do X. Então, com essas duas variáveis, eu consigo marcar esse ponto num plano polar, tá? Então, assim como o ponto P ele é representado pelo par ordenado r θ, onde r e θ são chamadas coordenadas polares. Quem é r é a distância do ponto à origem. Quem é θ é o ângulo que o segmento que liga P à origem faz com o eixo do x, ou o eixo polar, tá? Tem que lembrar disso. Bom, usamos a convenção de que um ângulo ele é positivo se for medido no sentido anti-horário, tá? A partir do eixo polar, e negativo se for medido no sentido horário. Então, só recapitulando, se a gente pegar o ângulo e medir ele saindo do eixo polar no sentido anti-horário, ele é positivo. Se a gente fizer o contrário, ele é negativo, tá? É do mesmo jeito que a gente trabalha na trigonometria, tá? Não tem nada de novo. Então, se P for a origem, o raio é zero, né? A distância da origem até a origem é zero, né? E convencionamos que a origem ela é 0,θ e representa o polo para qualquer valor de θ, tá? Então, a origem tem essa característica, né? Eu posso dar qualquer ângulo para ela, que independente do ângulo, a distância da origem para a própria origem é zero, ou seja, a origem tem várias representações, tá? Mas, em geral, a gente tenta considerar a origem como sendo o ângulo mais trivial que tem, né? O zero, né? Mas em coordenadas polares nós vemos um primeiro probleminha, né?
por exemplo, esse ponto aí, a origem, pode ter infinitas representações, né? Bom, estendemos o significado de coordenadas polares para o caso em que R é negativo. Poxa, e se o R for negativo, o que é que a gente faz? Distância negativa não existe isso, né? Mas eu posso ter um ponto, por exemplo, considerando que esse R é negativo, por convenção posso. Então, se eu tiver esse fato acontecendo, então, o que fazer, né? Então, fazendo essa extensão para o caso em que R é negativo, convencionando que, como na figura abaixo, os pontos menos Rθ e Rθ estão na mesma reta, passando pela origem, e estão à mesma distância em módulo. Ou seja, a diferença é, você primeiro encontra o ponto considerando que ele é positivo, depois pega o oposto a ele na mesma reta, tá? Então, se você, por algum acaso, em algum exercício, em algum problema, tiver um ponto dessa forma, primeiro você traça esse, depois você pega o oposto dele com relação à mesma reta, tá? Então, é assim que a gente interpreta isso aí, caso aconteça, tá? Bom, se R é positivo, o ponto está no mesmo quadrante que θ. Se R for negativo, ele está no quadrante do lado oposto ao polo, como a gente viu, né? Observe também que menos Rθ representa o mesmo ponto que R, θ mais π. Então, se você prestar atenção na figura, isso aqui é a mesma coisa que eu considerar esse raio, porém, em vez de eu olhar para o θ, eu olho para θ mais π. Então, eu posso realmente escrever, né, isso aqui como sendo R, θ mais π. Ok? Então, trabalhar com coordenadas polares tem essa vantagem, por um lado, né, de facilitar as coisas, mas, por outro, observe que um ponto pode ter duas representações ou mais, né? Depende de como você quer enxergar, né? Aconselho que a gente sempre olhe para a representação mais trivial possível, a mais simples, tá? Mas, se por um acaso, numa prova, num exercício, você encontrar mais de uma, escolha a que você achar melhor para você, tá? Mas a gente tenta usar a representação mais simples possível para ter menos dor de cabeça, tá? Ok. Então, por exemplo, fazer uns exemplos aqui para a gente ver se a gente entende um pouquinho, né? O que é isso? Então, tá aí um ponto. 5π sobre 4. Onde é que está esse ponto, cara? Nas coordenadas polares. Então, o que é que representa a primeira componente do ponto? É o raio, né? É a distância, né? Então, eu sei que ele está à distância 1, uma unidade com relação à origem. E o ângulo? Olha, o ângulo que ele está é 5π sobre 4. Então, quem é o 5π sobre 4? Se a gente prestar atenção, π sobre 4 vale quanto? Quanto é que vale π sobre 4? Alguém sabe dizer? 45. Isso, 45 graus, né? Então, se a gente prestar atenção, quem é o 5π sobre 4? 5π sobre 4, ele é π mais π sobre 4, né? Então, o π que é 180 graus, é meia volta, né? Estaria por aqui. E esse outro pedacinho aqui seria o π sobre 4, tá? Então, esse seria o ângulo e esse seria a distância até a origem. Então, esse ponto estaria a uma unidade de distância da origem e formando um ângulo de 5π sobre 4. Quem seria o ponto 2, 3π? Olha, a distância desse ponto à origem mede 2. E quem é o 3π? É uma volta, ou seja, 2π mais π. Então, você estava aqui, você deu
uma volta mais meia volta. Então, 3π está aqui, e a distância é de 2 unidades até a origem, tá? Então, esse ponto estaria aqui. Quem é o ponto agora? 2 menos 2π sobre 3. Então, lembra, se o ângulo é positivo, a orientação é anti-horária. Se o ângulo é negativo, a orientação é horária. Então, basta pegar o ponto que tem distância 2 unidades até a origem e o ângulo menos 2π sobre 3, né? Então, se você prestar atenção, o π sobre 3 é 160 graus, desculpa, é 60 graus, e 60 graus vezes 2 dá 120 graus, né? Então, menos 120 graus, ó, tá aqui, e a distância desse ponto à origem mede 2 unidades, tá? Professor, eu poderia representar esse ponto de uma outra forma? Pode, não tem problema em fazer isso, tá? Você poderia pegar a orientação dele agora com um ângulo positivo. Então, você teria 180 graus, né? Mais 60 graus, né? Então, se você prestar atenção, o 180 graus, né? 180 graus estava aqui, π, mais π sobre 3, tá? Ou seja, você teria 4π sobre 3. Era outra representação se você quisesse. É o ponto 2, 4 π sobre 3. Seria uma outra representação, tá? Então, depende muito do jeito que você quer ver, do jeito que você quer trabalhar, como é que fica mais fácil para você trabalhar, tá? E por último, um exemplo de um ponto cujo a primeira componente dele é uma distância negativa, né? Então, primeiro a gente observa quem é o ângulo. Olha, o ângulo é 3π sobre 4. Beleza, bacana. Como o ângulo é 3π sobre 4, o que é que eu faço? Marco ele considerando a distância positiva, né? Uma distância de 3 unidades até a origem, e agora eu pego o seu oposto. O seu oposto tá aqui. Então, esse é o ponto que tem distância menos 3 e tem um ângulo 3π sobre 4, tá? Ou seja, 90 graus mais 45 graus, né? Então, é assim que a gente faz a marcação desses pontos no plano coordenado, tá? É muito interessante que vocês pratiquem isso, tá? Tentem refazer marcar esses 4 pontos aí para praticar, tá? Por quê? Porque a gente vai traçar curvas em coordenadas polares e a gente precisa ficar malandro nisso, tá? Ficar esperto nessas coisas, tá? Bom, na parte D, esse ponto aí, ele está localizado 3 unidades a partir do polo no quarto quadrante. Por quê? Porque o ângulo, né, está no seu segundo quadrante e o raio é menos 3, né, que é negativo, né? Então, essa observação aí, a gente já tinha compreendido ela, né? Bom, no sistema de coordenadas cartesianas, cada ponto tem apenas uma representação. Então, quando a gente está trabalhando no sistema cartesiano com x e y, cada ponto tem uma única representação. Mas no sistema de coordenadas polares, cada ponto tem muitas representações, até infinitas. Então, o que ele está querendo mostrar para você aí, ó, esse ponto 1, 5π sobre 4, ele tem, por exemplo, 4 representações, ó, pelo menos 4, tá? Pode construir outras aí, outras, tá? Então, eu posso olhar para ele dessa forma, como sendo o ponto 1, 5π sobre 4, que é a forma mais simples. Professor, em vez de eu olhar com a orientação do ângulo anti-horário positivo, eu vou olhar horário, que é mais simples. Porém, o ângulo agora fica negativo. Professor, eu quero agora fazer mais de uma volta no ângulo. Tá, não tem problema, tá aqui. Professor, eu quero olhar agora ele como sendo o oposto a esse valor aí. Tudo bem, você pode escrever assim. Então, você tem pelo menos 4 representações do mesmo ponto. Posso dar 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, do jeito que você quiser. Esse ponto será sempre o mesmo. Porém, em coordenadas polares, um ponto pode ter mais de uma representação, tá? Em outras palavras, pode ter infinitas representações. Tudo depende do ângulo, tá? Como a gente vê isso. Então, de fato, nós temos essa
essa observação aí, tá? Como uma rotação completa no sentido anti-horário é dada por um ângulo 2π, o ponto representado pelas coordenadas polares rθ é também representado por r, θ mais 2nπ e menos r, θ mais 2n mais 1π, tá? Onde n é qualquer número inteiro. Então, tá aí duas generalizações, onde eu posso olhar o meu ponto dando voltas no sentido anti-horário e dando voltas no sentido horário, tá? Depende muito de como eu quero ver. Então, eu quero que fique claro que em coordenadas polares não temos uma única representação para o ponto, tá? Então, é comum a gente responder a prova, meu colega achou esse ponto. O outro já não achou ele, achou outro diferente. Mas quando vai marcar nas coordenadas polares, eles moram no mesmo lugar. Eles só estão vestidos com roupas diferentes, tá? Mas os pontos são os mesmos, tá? Então, é assim mesmo em coordenada polar, tá? Tudo bem, até agora a gente só fez marcar esses pontos, né? Foi lá, marcou, viu como é que faz, mas fizeram a seguinte pergunta ao Newton, né? Olha, Newton, eu gosto de coordenadas cartesianas, né? Então, em coordenadas cartesianas, eu queria saber como é que eu converto para coordenada polar. E aí outro cara falou assim, olha, eu já sou o contrário. Eu estou em coordenada polar e eu quero saber como é que eu vou converter em coordenada cartesiana. Existe alguma relação entre essas conversões? Então o interessante é que tanto em coordenada polar como em coordenada cartesiana, o ponto é o mesmo, tá? Ele não muda, o ponto é o mesmo. Você só trocou de roupa nele. Falou, olha, esse negócio de roupa cartesiana tá fora de moda. Agora a moda é se vestir em coordenadas polares. Ah, beleza, show de bola. Porém, o ponto é o mesmo, tá? A pergunta é, e como é que eu faço essa transição de coordenada cartesiana para polar e de polar para cartesiana? Bom, se você prestar atenção, como o ponto é o mesmo, esse ponto, se eu traçar essa projeção no eixo do x, é o que eu tenho como o meu y, né? Que é a distância marcada aqui, né? Por esse ponto. Se eu descer essa projeção e marcá-la no eixo do x, é o que eu entendo como x, né? Bacana. Em coordenada polar, a distância do ponto à origem é o tal do r, ó. E o ângulo que esse segmento faz com o eixo do x é o θ. Eu tenho as quatro variáveis aí, ó. Eu tenho as quatro variáveis aí. Se você for malandro, você já viu que aqui tem um triângulo retângulo, né? Opa, se tem um triângulo retângulo, o que é que devemos fazer? Utilizar a trigonometria no triângulo retângulo. Então, a primeira pergunta que eu faço, quem é o seno de θ? Porra, professor, agora o senhor pegou pesado, né? Então, seno de θ, quem é? Cateto oposto pela hipotenusa. Com isso, ó, quem é o meu y? R, seno de θ. Aí, vamos mais além. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ, professor, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Ou seja, quem é o x? R, cosseno de θ. Então, já descobri um negócio bacana. Se eu tiver em coordenada polar, eu sei como achar o x e sei como achar o y. E se eu tiver agora o contrário, véio? Que desgraça eu devo fazer para recuperar? Né? Então tá aí, ó. Se a gente prestar atenção, utilizando a trigonometria no triângulo retângulo, a gente chegou nessas expressões. E isolando o x e isolando o y, na ordem trocada, né, ao qual eu falei, você chega nas expressões de que x é r cosseno θ e o y, ele é o r seno de θ, tá? Bom, embora essas equações tenham sido deduzidas a partir da figura 5, que ilustra o caso onde r é positivo e θ está entre 0 e π sobre 2,
Essas equações ainda são válidas para todos os valores de R e θ, tá? Dependendo de como você desenhar, você chega na mesma expressão, tá? Não tem problema nenhum. Aqui é mais para efeito didático, tá? É mais prático brincar com o triângulo dessa forma, tá? Bom, a outra pergunta é exatamente essa, ó. E como é que eu faço para encontrar R e θ quando eu tiver x e y? Então, um jeito de fazer isso é exatamente, se você prestar atenção, quem foi o seu x? Foi o R cosseno θ. Quem foi o seu y? R seno de θ. Então, se você pegar o x ao quadrado, ele é R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. O y ao quadrado é R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Se você passar a régua aqui e somar, quem é x2 mais y2, professor? Olha, eu observo que esse R ao quadrado pode entrar em evidência. Isso aqui é a identidade fundamental da trigonometria, vale 1, né? Ou seja, isso é igual a R ao quadrado. Então, eu sei que se eu te der x e y, você consegue uma relação ao qual essa relação te fornece um jeito de descobrir quem é o raio. Lembrando que o raio é um cara estritamente positivo, tá? Bom, e consequentemente eu preciso achar o θ, né? E para achar o θ, basta você dividir y por x, né? Se você dividir y por x, o r cancela com o próprio r, né? O r cancela com r, seno por cosseno, isso é tangente de θ. Então, uma vez que eu tenho o x e o y, eu consigo chegar em algo próximo ao θ, né? Então, para descobrir quem é o θ, basta fazer θ igual ao arco tangente de y sobre x, tá? Então, eu consigo, dado x e y, descobrir r e θ. Dado r e θ, eu consigo descobrir x e y, tá? Ou seja, eu consigo converter de um sistema de coordenadas para o outro de forma simples, tá? Não tem nada de outro mundo, não. Então, exemplo, né? Para a gente ver se a gente compreendeu essa coisa, né? Converta o ponto 2π sobre 3 em coordenadas polares para a cartesiana, tá? Então, se você prestar atenção, esse ponto está em coordenadas polares, né? Então, o R mede 2 e o θ π sobre 3. Substituindo nas expressões de x e y, a gente chega que x mede 1 e o y raiz de 3. Então, em coordenadas cartesianas, o ponto é esse. 1, raiz de 3. Em coordenadas polares, o ponto é 2π sobre 3, tá? Bom, o interessante é que, independente das coordenadas, ele mora no mesmo lugar, tá? Bom, represente o ponto em coordenadas cartesianas 1 menos 1 em termos de coordenadas polares. Ou seja, representar esse ponto aí que está em coordenadas cartesianas em coordenadas polares, né? Bom, então, observe que aqui foi o contrário, né? Eu ganhei o meu x e eu ganhei o meu y. E agora, preciso encontrar o r, né? Então, se a gente tiver uma lembrança do início da aula, o r ao quadrado era x quadrado mais y ao quadrado. Como o r é um cara maior ou igual a zero, então eu tenho que r é a raiz de x2 mais y2, né? Fazendo isso, eu tenho que x é 1, 1 ao quadrado dá 1. Eu tenho que y é menos 1 ao quadrado também dá 1, 1 mais 1 dá 2, ou seja, o raio, raiz de 2. Bom, tangente de θ é y sobre x. O y é menos 1, o x é 1. Então, menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Então, qual é o ângulo θ ao qual a tangente dá menos 1? Bom, como esse ponto está no quarto quadrante, se você for lá e desenhar, né?
x mede 1 e o y menos 1. Então, esse ponto está no quarto quadrante. Bom, se ele está no quarto quadrante, quer dizer que a distância dele à origem é raiz de 2, e você pode enxergar como sendo esse ângulo aqui, no sentido anti-horário, ou você pode olhar ele no sentido horário. Você pode ficar à vontade para fazer essa escolha, tá? Ou seja, eu tenho duas opções. Ou escolho θ igual a menos π sobre 4, ou escolho θ igual a 7π sobre 4. Bom, o ângulo cujo a tangente dá 1 é 45 graus. Então, o ângulo cujo a tangente dá menos 1, ele deve ser menos 45 graus, que é o mais, no meu ponto de vista, é o mais simples de ser pensado. Ou, para a tangente dar negativa, quer dizer que o seno tem que dar positivo e o cosseno negativo, ou o contrário, né? O seno tem que dar negativo e o cosseno tem que dar positivo, né? Então, se a gente observar a minha tangente, ela funciona assim, ó. O seno, ele é positivo aqui e aqui, negativo aqui e aqui. O meu cosseno, ele é positivo aqui e aqui, e ele é negativo aqui e aqui. Então, a tangente só tem a seguinte possibilidade. Ela é seno de θ, cosseno de θ. Ela só tem a seguinte possibilidade. Ó. No primeiro quadrante, mais com mais dá mais. No segundo quadrante, mais com menos dá menos. No terceiro quadrante, menos com menos dá mais. E no quarto quadrante, mais com menos dá menos. Então, como a tangente deu negativa, ela só tem duas opções. Ou ela mora no segundo quadrante, ou ela mora no quarto quadrante. No quarto quadrante, nós temos essa possibilidade, ó, menos π sobre 4, tá? É o menos π sobre 4. No segundo quadrante, nós temos o 7π sobre 4, tá? Então, observe que quando a gente vai mudar de coordenada cartesiana polar, podem aparecer mais de uma representação, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é uma resposta que eu aceito, mas essa também é uma resposta que eu aceito. Então, digamos que Fernando encontrou essa primeira resposta e digamos que Vanessa encontrou essa segunda resposta, tá? São nomes fictícios aqui, tá? Só para dizer que cada um pode encontrar uma resposta diferente, porém, quando a gente vai no ciclo trigonométrico e marca, elas estão no mesmo lugar, tá? Bom, essa observação aí, né? Feita que, independente da escolha do aluno, esses pontos podem morar no mesmo lugar, mas uma coisa que os problemas às vezes gostam de fazer é restringir esse θ, tá? Para não deixar a gente com infinitas soluções. Então, olha, vamos considerar θ dando só uma volta para não ter problema, tá? Senão, existem infinitas soluções e aí vai dar dor de cabeça. Então, as equações 2 não determinam univocamente o θ quando x e y são dados. Porque à medida que θ aumenta no intervalo 0, 2π, cada valor da tangente ocorre duas vezes, né? Portanto, para converter coordenadas cartesianas em coordenadas polares, não é apenas suficiente encontrar r e θ, que satisfaçam as equações, como nesse exemplo 3, tá? Devemos olhar onde é que o θ mora, onde é que ele está, para a gente não fazer besteira, tá? Bom, já que eu falei das coordenadas polares, o que é um gráfico de uma equação polar? Olha, a gente estava acostumado, professor, desde o nosso ensino médio, fazer y igual a f de x. Agora, a gente vai ter r igual a uma função de θ. Caramba, que doideira. É verdade. Então, isso consiste em todos os pontos que tem pelo menos uma representação rθ, cujas coordenadas satisfazem a equação, tá? Então, se a gente prestar atenção na nossa expressão que possa aparecer, ela vai ter essa cara, tá? Então, por exemplo, olha que coisa maluca. Qual é a curva que é representada por essa equação? Olha que estranho.
essa curva R igual a 2. Exatamente isso, constante, tá? R igual a 2, isso é uma curva. Lembra lá no ensino médio, se eu falasse assim para vocês, olha, quem é a curva y igual a 1? Ah, professor, isso é a equação de uma reta, né? Que reta é essa? É a reta que passa pelo 1. Ela é constante. Ah, bacana. Então, aqui nós também temos essas coisas acontecendo, tá? Uma equação ao qual ela tem o seu raio constante e o ângulo, se você prestar atenção aqui, ó, percorre todos os reais. Não me interessa, tá? Eu sei que R é constante. Então, a curva consiste de todos os pontos com raio igual a 2, como o próprio R, né, representa a distância do ponto ao polo, a curva R igual a 2 representa o círculo com centro na origem e raio 2, ó. Por quê? Ele está falando isso pelo seguinte, ó. Se você pegar um ponto aqui, ele tem a distância como sendo 2 até a origem, e o ângulo não me interessa. Mas se eu pegar esse outro ponto aqui, ele também tem a distância 2 até a origem, e o ângulo também não me interessa, uma vez que o meu ângulo pode ser qualquer coisa, tá? Então, quando você coleciona todos esses pontos aqui, cuja distância é 2, você olha assim, poxa, todos os pontos cuja distância é 2 e o ângulo está variando à vontade, só pode ser uma circunferência, tá? Então, em coordenadas polares, R igual a uma constante, guarde essa informação, a gente vai precisar, tá? Toda vez que R for uma constante, nós estamos falando de quem? Estamos falando de quem? De circunferências, tá? De círculos, tá? Então, observe que esses círculos, a equação dele em coordenada polar é muito simples, tá? Não tem nem o que fazer. Então, toda vez que você tiver resolvendo um problema ou um exercício que apareceu, professor, e você quiser poupar um pouco as contas, tá? Lembra, olha, a equação que aparece quando o raio é constante é um círculo, tá? Então, vamos a algo mais divertido, né? Então, esboce essa curva aí, ó. R igual a 1 mais seno de θ. E para esboçar essa curva, observa que o R é uma função de θ. Então, você deve atribuir valores para θ. E com os valores que você atribuir para θ, você tem o R. Depois você vai no plano e marca esses valores, tá? Bom, primeiro a gente vai esboçar esse gráfico em coordenadas cartesianas, tá? Se você prestar atenção, ele já deu a dica para a gente, ó. Esse gráfico é o gráfico da função seno deslocada uma unidade para cima, né? Então, se você prestar atenção, a função seno de θ eu sei fazer, eu somei ela a uma unidade, então eu desloquei o gráfico da função seno, né, de uma unidade. Então, em coordenadas cartesianas, eu não tenho nenhum problema em resolver, em fazer isso aí, tá? Bom, mas eu não quero em coordenada cartesiana, né? Eu queria saber em coordenada polar, velho. O que é que isso tá aparecendo pra gente, né? O que será que é isso em coordenada polar, né? Então a gente não vai fazer diferente, é a mesma coisa. Para cada valor que a gente tiver aí, para o R, a gente também vai ter valores para o R, para θ e R, e dessa forma essas figuras devem satisfazer algumas condições. Então, por exemplo, observe aqui, usando as coordenadas cartesianas, que quando o ângulo varia de 0 a π sobre 2, o que é que acontece com o seu raio? Tá? Quando o ângulo varia de 0 a π sobre 2, o seu raio cresce. Cresce de 1 até 2, ó. Quando o θ varia de π sobre 2 a π, o seu raio decresce de 2 até 1.
E quando o ângulo varia de π a 3π sobre 2, o raio varia de 1 a 0. De 3π sobre 2 a 2π, ele volta a crescer de 0 até 1. Então, vamos dividir a nossa figura, né, nesses 4 segmentos, né? Primeiro, de 0 a 2π. Segundo, de π sobre 2 a π. Terceiro, de π a 3π sobre 2. E quarto, de 3π sobre 2 a 2π. Fazendo isso, a gente pensa da seguinte forma. Vemos que θ aumenta de 0 a π sobre 2. R, a distância aumenta de 1 até 2. Assim, vamos esboçar esse pedaço, tá? Vamos fazer esse esboço só com o R. Desculpa, só com o θ variando de 0 a π sobre 2. E com isso, observamos que o raio variava de 2 a 1. Então, quando a gente começa com θ igual a 0, aqui, ó, o início, o raio era 1. E como ele vai aumentando, ele finaliza quando θ for π sobre 2, com o raio igual a 2. Ou seja, essa minha curva está aumentando. Saiu de raio 1, foi parar em raio 2. Se você imitar a brincadeira, para o θ agora entre π sobre 2 e π, você observa que o raio agora decresce. Ele começa em 2, termina em 1. E se você prestar atenção, essa parte em vermelho aqui, ó. Ele vai e para aqui. Poxa, então já sei desenhar o segundo quadrante dessa figura, né? Se você olhar agora para a outra parte, de π até 3π sobre 2, o R diminui de 1 a 0. E finalmente, quando você olha a θ variando de 3π sobre 2 a 2π, o R aumenta de 0 a 1. Então, o que está acontecendo aqui na figura é isso, ó. Você começa aqui, quando o θ varia de 0 a π sobre 2, você está aqui nesse primeiro pedaço. Quando o θ varia de π sobre 2 a π, você está nesse outro pedaço. Quando o θ varia agora de π a 3π sobre 2, ó, o seu raio está decrescendo mais ainda, você está nesse pedaço. E por último, você está saindo daqui e chegando aqui, ou seja, seu raio volta a crescer de 0 a 1. Dessa forma, você completa o gráfico da sua figura, tá? E observe que é um gráfico meio doido, né? Meio estranho, né? Isso tem um nome, tá? Isso recebe o nome de cardioide, tá? Então, juntando essas partes, nós conseguimos montar o nosso gráfico, e isso representa uma cardioide porque tem um formato parecido com o de um coração, tá? Então, essas curvas são clássicas quando a gente estuda coordenadas polares, tá? Bom, o James traz algumas instruções para ajudar na hora de esboçar esses gráficos com relação a simetrias, né? Então, ao esboçar gráficos de curvas polares, é útil, né, algumas vezes, levar em conta a simetria. As 3 regras seguintes são explicadas nessa figura. Se uma equação polar não muda quando θ for trocado de θ por menos θ, então a curva será simétrica em relação ao eixo polar. Segunda observação é que se a equação não mudar quando R for substituído por menos R, ou quando θ for trocado por θ mais π, a curva será simétrica em relação ao polo. Isso significa que a curva permanecerá inalterada se a girarmos 180 graus em torno da origem. Se a equação não mudar quando θ for trocado por π menos θ, a curva será simétrica em relação à reta vertical, θ igual a π sobre 2, tá? Eu, particularmente, não uso essas simetrias, tá? Eu prefiro fazendo as coisas com calma, tá? Mas se vocês tiverem habilidades e quiserem usar essas simetrias, fiquem à vontade, tá? Bom, a aula passada falamos sobre tangentes, não foi? Área, comprimento de curvas em coordenadas cartesianas. Em coordenadas polares não seria diferente, né? A gente também vai ter essas coisas acontecendo. Então, para encontrarmos a reta tangente a uma curva polar, R igual a f de θ, vamos considerar θ como sendo um parâmetro e escrever suas equações paramétricas da seguinte forma. Então, se R é uma função que depende de θ, quem é x? Olha, professor, o senhor descobriu que x era R cosseno θ.
Mas como R é f de θ, então x é f de θ cosseno θ. Quem é o y? F θ seno de θ, usando o mesmo raciocínio, tá? Então, como a gente fez na aula passada, a gente viu que o dy dx era dy de θ sobre dx de θ. Eita, poxa, quer dizer que eu preciso derivar y agora com relação a θ? É. E aqui temos a regra do produto, né? Então, como é que faz? Para derivar isso aqui com relação a θ, deriva-se a primeira e conserva-se a segunda, ou seja, dr de θ, seno de θ, mais conserva o r e deriva agora o seno de θ com relação a θ. Isso dá cosseno de θ. Fazendo a mesma brincadeira para o x, usando a regra do produto de novo, por quê? Porque aqui você tem um pedaço com θ, o outro pedaço com θ, então tem que ser pela regra do produto mesmo, tá? Não tem outro caminho para fazer isso. Assim como a gente fez aqui. Então, observe que nós chegamos nessa expressão, tá? Para dy dx. Bom, dessa forma, a gente pode fazer aquela mesma análise, né? Olha, quando é que tem tangente horizontal? Olha, tangente horizontal quando o denominador é zero. Desculpa, quando o numerador é zero. E quem é o numerador? dy de θ. Desde que dx de θ seja diferente de zero. Do mesmo modo, localizamos as tangentes verticais, né? Ou seja, o dx de θ agora é zero, desde que o dy de θ seja diferente de zero. Observe que se estivermos olhando para as retas tangentes no polo, então R é igual a zero, e a equação 3 é simplificada, de modo que dy dx é igual a tangente de θ, se dr de θ for diferente de zero. Bom, por exemplo, achamos que R igual a cosseno de 2θ é igual a zero, quando θ é igual a π sobre 4 ou 3π sobre 4. Isso significa que as retas θ é igual a π sobre 4 e θ é igual a 3π sobre 4, ou y igual a x e y igual a menos x, são retas tangentes a de R cosseno de 2θ na origem, tá? Então, é semelhante ao que foi feito na aula anterior, tá? A diferença é que agora estamos em outro sistema de coordenadas. E qual é o sistema de coordenada? Coordenada polar. Então, para exemplificar a brincadeira, tá aí, ó. Dada essa cardioide, aqui a gente estava brincando no exemplo anterior. Vou voltar nela aqui. Tá aí. Então, vou usar esse mesmo exemplo, tá? A cardioide. E vou tentar buscar suas tangentes horizontais e verticais, tá? Vamos ver o que é que acontece. Bom, então, a cardioide de equação R igual a 1 mais seno de θ, calcule a inclinação da reta tangente quando θ for π sobre 3. Bom, usando a minha equação, né, considerando o R desse jeito, eu tenho que dy dx é dr de θ seno de θ mais r cosseno de θ, tá? Isso aqui é a fórmula que vocês, teoricamente, precisam, digamos que, decorar, tá? Tá aí, é isso que tem que decorar. Bom, quem é dr com relação a θ? Por quê? Porque está aqui, ó, vou precisar, ó, tanto está no numerador como no denominador. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Ou seja, a derivada de uma constante é zero. Derivada do seno de θ, cosseno de θ, né? Então, ele substituiu dr de θ por cosseno de θ, repetiu o seno de θ, né, que isso vem da regra do produto, mas, agora, o que é que ele fez? Ele fez R vezes cosseno de θ. Mas quem é o R? É 1 mais seno de θ vezes cosseno de θ. Guarda essa parafernália aí em cima. No denominador, quem é dr de θ, você já calculou, tá aqui. dr de θ é cosseno de θ, vezes o próprio cosseno de θ, menos, quem é o R? 1 mais seno de θ, tá aqui, vezes seno de θ. E agora, professor? Agora, meu irmão, vamos fazer conta. Tá, ó, cosseno de θ tá aqui, cosseno de θ tá aqui, bota ele em evidência. O que é que sobrou? 1 mais 2 seno de θ, tá aqui. E o denominador? No denominador, ó, nós temos cosseno ao quadrado de θ, que é isso aqui. Nós temos menos 1, menos seno ao quadrado de θ. Então, nós ficamos com essa relação aqui, ó.
Beleza? Então, você tem menos seno de θ, menos seno ao quadrado de θ. Como o cosseno ao quadrado de θ, ele é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, né? Então, o James fez o seguinte, cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, tá? Então, ele trocou, ó, o cosseno ao quadrado por isso, tá? E aí, ó, somando com menos seno ao quadrado de θ, menos seno de θ, somando isso aqui, ó, você tem que isso é 1, menos seno com menos seno dá 2 vezes, menos seno de θ, tá? Então, foi isso que ele encontrou aqui no denominador, tá? Bom, e olha que coisa interessante, isso pode ser destrinchado dessa forma, como um produto, ó. Bom, isso aí são simplificações que ele fez, tá? O que eu quero, na verdade, é qual é a inclinação quando o θ for π sobre 3. Agora é só substituir, né? A nossa derivada, né, o dy dx, ficou todo em função de quem? Todo em função de quem? De θ, né? Ó, só tem θ aqui, ó. O que tinha raio aí já foi. Ou seja, é só substituir π sobre 3, né? Quando eu faço isso, ó, quando eu substituo π sobre 3, faço essas continhas, simplifico para lá, jogo para cá, fatoro, elimino, chuto para um lado, para o outro, ó, dá menos 1, tá? Então, o item A foi executado com sucesso, tá? O item B. Deixa eu ler o item B. Encontre os pontos na cardioide onde a reta tangente é horizontal e vertical. Então vamos à guerra agora, né? Agora é luta, né? Bom, vamos fazer o seguinte. dy dθ, ele é igual a essa expressão, derivando a expressão que a gente tem, né? Quando é que ela é igual a zero? Deixa eu voltar para vocês verem quem é o y, tá? Então, a minha dy dθ é essa parte aqui de cima, né? Essa é a dy. Essa é a dy dθ. E aqui no denominador, isso é o nosso dx dθ, tá? Então, vou fazer o estudo dos casos. Olha, quando é que o dy dθ é zero? Tenho que resolver essa equação. E resolvendo essa equação, eu tenho essas 4 possibilidades. Por outro lado, quando é que esses caras aqui são iguais a zero? Encontrei essas outras. Por que eu fiz isso? Porque observe, ó, esse valor, o 3π sobre 2, zero em cima e zero embaixo. Ó. Ou seja, problema para mim, né? Não pode zerar os dois ao mesmo tempo, tem que zerar um e não zerar o outro. Fora esse valor, todos os outros, ó, não aparecem tanto em cima como embaixo, né? Ou seja, estou tranquilo, né? Então, guarda o 3π sobre 2. Por quê? Porque ele vai dar problema para a gente, tá? 3π sobre 2. Guarda esse cara para a gente estudar ele depois, tá? A gente vai precisar estudar ele com calma para saber o que é que acontece com ele, tá? Isso aí eu não vou poder responder agora. Bom, mas os outros eu posso responder. Então, portanto, existem tangentes horizontais nos pontos 2, π sobre 2, 1 meio, 7π sobre 6, 1 meio, 11π sobre 6. E tangentes verticais, onde? 3π, 3 meios de π sobre 6 e 3 meios de 5π sobre 6. Ou seja, o que é que ele fez para descobrir isso? Jogou o valor de θ igual a π sobre 2 na primeira, encontrou o raio, jogou 7π sobre 6 na equação, encontrou o raio, jogou 11π sobre 6 na equação, encontrou o raio. Professor, que equação foi essa que ele fez que eu não estou mais nem lembrado? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Jogou θ, descobriu quem era o raio. Foi isso que ele fez, tá? Bom, beleza. Então, para esses três valores aqui, ó, π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6, ele encontrou 3 pontos, tá aqui. 2π sobre 2, 1 meio, 7π sobre 6, 1 meio, 11π sobre 6. E para a tangente vertical, professor, olha, π sobre 6 e 5π sobre 6, vamos lá. Então,
Quando ele fez isso, ele encontrou 3 meios de π sobre 6 e 3 meios de 5π sobre 6. Bom, aí foi tranquilo. O problema está aqui, moral, ó. E quando θ for 3π sobre 2, que o senhor correu, né? O senhor foi sabido, correu, né? E aqui faz o quê? Por quê? Porque tanto dx dy como tanto como dy dθ e dx dθ dá zero, eu não tenho como afirmar nada. Vou ter que usar o quê? A regra do L'Hopital, ó. Eita moléstia. Então, observe que dy dx, eu vou fazer essa conta, né? Às vezes a gente pergunta, né? Uma pergunta que os alunos costumavam fazer para mim era o seguinte: professor, se eu chegasse aqui e parasse, não estava bom, não? Tava. Para calcular, tá. Mas por que o James chegou nessa fatoração, cara? Que desgraça ele achou interessante nisso? Essa fatoração foi feita para simplificar nossa vida agora, tá? Caso você não fizesse, você ia ter que fazê-la agora. Então, olha o que o James fez, ó. Pegou 1 mais 2 seno de θ e dividiu pelo 1 menos 2 seno de θ. Pegou o cosseno de θ e dividiu pelo 1 mais seno de θ, né? Então, ele foi esperto, tá? Então, ele já pegou aqui, ó. Pegou esse 1 mais com esse 1 menos. Depois pegou o cosseno com esse 1 mais seno. Então, limite do produto, a gente sabe do cálculo 1, que é o produto dos limites, né? Então, ó, o limite do produto é o produto dos limites. E agora eu vou estudar esse limite separado, depois vou estudar esse separado. Bom, esse limite aqui, ó, cosseno de θ sobre 1 mais seno de θ, quando θ for a 3π sobre 2, ele deve dar alguma bronca, né? Ele novamente dá uma forma indeterminada, né? Porém, o primeiro limitezinho aqui, ó, que ele botou na frente, esse 1 mais 2 seno de θ dividido por 1 menos 2 seno de θ, isso aqui, ó, dá menos 1/3. Então, isso aqui eu já me livrei desse limite. Ele deu 1/3. Agora eu tenho que me virar para resolver esse limite. Esse limite novamente dá 0 sobre 0, uma forma indeterminada, então eu aplico o L'Hopital de novo. Aplicando o L'Hopital de novo, ó, eu observo que esse limite vai para mais infinito. Ou seja, quando θ for a 3π sobre 2 positivo, isso vai para menos infinito, tá? Então, o que será que está acontecendo? Por um lado vai para mais infinito, por outro vai para menos infinito, né? Então, ó. Então, existe uma reta tangente vertical no polo. Então, a gente já sabia que na origem tinha uma reta vertical. Existem também retas horizontais, onde vocês encontraram uma aqui, vocês encontraram outra aqui, vocês encontraram outra aqui, e vocês também têm essas duas retas verticais, tá? Porém, essa da origem do 0,0, ela é algo que precisa ser feito com cuidado, né? Por quê? Porque ao observar a figura, você poderia me dizer, olha, professor, eu consigo desenhar 3 retas tangentes verticais, na direita, na esquerda e na origem. Eu também consigo 3 retas horizontais, uma em cima e 2 embaixo. Verdade, mas a gente tem que fazer isso como? Fazendo contas, né? Tem que abrir essas continhas. Observe que o livro do James, ele não faz todas as contas, ele deixa a gente meio que para fazer essas contas, tá? Ele não abre todas as contas, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, isso mesmo. Bom, beleza. Assim como a gente fez lá nas coordenadas simples, eu consigo encontrar a área, professor, para uma região polar? Consegue sim, tá? Tá aí uma fórmula para isso. Essa fórmula depende do raio e de θ, né? 1 meio de r ao quadrado θ, tá? E a gente consegue utilizar as mesmas definições, utilizando as somas de Riemann, lá onde foi introduzido no cálculo 2, e a gente fazendo esse desenvolvimento, chega na fórmula, que é o que interessa para a gente,
de como calcular a área, tá? Dessa região polar, tá? É a integral de A a B, 1/2 de f de θ ao quadrado de θ, né? Quem é f de θ? Não sei se vocês lembram, mas a gente chamou o R, né? O R de f de θ, né? Bom, então é praticamente uma imitação do que foi feito anteriormente e a gente tem que a área é dada pelo cálculo dessa integral, tá? Então, ao calcular essa integral, nós conseguimos esboçar a área, né? Então tá aí, ó, um exemplo que eu adoro botar em prova, tá? Calcule a área limitada por um laço da rosácea de 4 pétalas. Qual é a equação da rosácea? R igual cosseno de 2θ, tá? Então, se você prestar atenção, esse laço, uma pétala da rosácea, por exemplo, está entre menos π sobre 4 e π sobre 4, tá? Então, já encontrei meu limite de integração. E agora eu monto minha integral. 1/2 de r ao quadrado de θ, com θ variando de menos π sobre 4 a π sobre 4. Professor, esse menos π sobre 4 e o π sobre 4, eu não gostei desse negócio, velho. Eu queria usar de π sobre 4 até π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 4, tá? Ou seja, eu posso fazer isso? Posso olhar para essa pétala aqui, por exemplo, ó. Fique à vontade, tá? Eu usei esse aí, na verdade, a gente na malandragem usa isso porque facilita na hora de fazer as contas, tá? Mas a resposta que você vai achar é a mesma, tá? Então, essa região que você quer calcular a área, ela é simétrica. Então, a gente tem uma propriedade de integrais de que quando a curva é simétrica, basta calcular um pedaço e multiplicar por 2, né? Então, 1/2 vem da fórmula, tá aqui, cai fora da integral. Como essa integral é simétrica, calcular a área dessa região é a mesma coisa que calcular a área dessa, basta calcular só de uma bandinha e multiplicar por 2, né? Ou seja, basta multiplicar por 2 e fazer o θ variar só de 0 a π sobre 4. Já facilitou e muito a minha vida, que já eliminou esse 1/2. Agora eu preciso me livrar disso aqui, ó. Então, quem é a integral do cosseno ao quadrado de 2θ? Então, não sei se vocês lembram, mas tem uma identidade que é o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de θ é 1/2 de 1 mais cosseno de 2θ. Não esquece isso, tá? Isso é importantíssimo. Mas quando você olha para cá, ó, professor, eu não tenho θ. Eu tenho 2θ, velho. E agora? Aí você usa essa malandragem aqui, ó. Chama θ de 2θ. Cosseno ao quadrado de 2θ é 1/2 de 1 mais cosseno de 4θ. Show de bola. Foi o que ele fez aqui, ó. Joga esse 1/2 para fora e agora calcula a integral, né? Integral de 1 dá θ, integral do cosseno de θ dá 1/4 do seno de 4θ. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Isso dá π sobre 8, tá? Então, observe que eu vou a todo momento precisar de derivadas e de integrais, derivadas e integrais, derivadas e integrais, tá? Então, não tem como correr disso. Bom, só relembrando, né? Meu dx dθ é desse jeito, meu dy dθ é desse jeito, e com isso, ó, eu consigo calcular o seguinte: quem é dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado em coordenadas polares? Aparece isso aqui, ó. Mas por que, professor, o senhor fez isso agora? Não estou entendendo para que foi isso. Porque eu vou querer calcular o comprimento de uma curva, né? E não sei se vocês lembram, mas para calcular o comprimento de uma curva, ó, eu precisava da raiz de dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado. Então, eu vou trocar isso aqui por isso, ó. E dessa forma, eu consigo calcular o comprimento de uma curva em coordenadas polares. Então, por exemplo, calcule o comprimento da cardioide R igual 1 mais seno de θ. Então, para calcular o comprimento, eu preciso de quem?
eu preciso substituir esses valores aí, né? Então, quem é dr de θ, peguei lá o valor dele, substitui, elevei ao quadrado, a minha r eu também tinha, então, ó, a r eu tinha, a dr de θ eu sei calcular, coloquei aqui, elevei ao quadrado e me deparei com isso, ó. Então, vou dar para vocês 30 segundos para a gente calcular essa integral aí. Vocês conseguem? Resposta. Poderíamos calcular essa integral pela multiplicação e divisão do integrando por raiz de 2 menos 2 seno de θ. Ou poderíamos usar um sistema de computação algébrica. De qualquer maneira, calculamos que o comprimento da cardioide é 8. Você consegue entender o que é que aconteceu aqui? O que é que o James fez dali para cá? Você entende o que é que o James fez daqui para o outro slide? Ele correu dessa integral. Ele pulou fora. Sabe o que é que ele disse para vocês? Ele disse assim para vocês, ó. Pode ir olhar no livro, tá? Fica como exercício.